WhatsApp. Aí eu entro com o link do WhatsApp? Não, vou mandar para você mandar para os seus amigos. Nós já Ah, estamos ao vivo no Facebook. ok. Só um segundinho, já entramos. Nesse princípio de conversa, via de regra, eu converso com as pessoas que estão chegando e vou conversando com as pessoas. Tenta, fala aí para ver se eu te escuto. Oi, tá me escutando bem? Eu estou lhe ouvindo perfeitamente, como se Ótimo. estivesse no meu lado aqui. Aí, todo blogueirinho você, todo É... influencer. Bem, daqui a pouquinho o povo começa a chegar e a gente começa a Interagir. interagir com o pessoal aqui. Deixa eu ver aqui, vou mandar para ti o link para as pessoas poderem entrar. Tum. Aí eu posso ir no WhatsApp porque essa tela não some, né? Talvez suma. Vai mexer o celular. Não, você não vai sair daí, mas vai ficar mexendo no celular assim. Tá. Eu vou compartilhar no seu Instagram o link, Tá. tá? Deixa eu pegar o link aqui. Tá me escutando? Estou lhe ouvindo bem, já. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar, já entrou uma pessoa aí. Olá, pessoa que entrou. É, deixa eu ver aqui, que hoje eu amanheci meio enrolado. A Amanheci pandemia tá nos meio... deixando à base de live, né? Como é? Essa A pandemia, pandemia fez com que a gente renovasse, né? essa pandemia ela tem alguns benefícios e outros tantos malefícios, né? Mas eu tava vendo como um aprendizado, sabe? Como sair de um momento para ir para outro. Eu acho que a gente está igual a quando a gente coloca batata na panela de pressão. A gente só vai sair cozido, mas continua sendo batata. Quem sabe faz um purê gostoso, né? É, mas eu acho que a humanidade está danada. E a nossa política também não tá ajudando muito. Não, aí ela quer danada, mas ainda. Pronto. Consegui entrar no Facebook agora. Já temos duas pessoas. Olá, gente. Lucas de Queiroz. Bora, Wilton Maia Velez. É Lucas. Tudo bom, Lucas? Já já a Diga, gente Lu. conversa. Eu, você, Lucas e Fran. Fran, tu estás aonde, Fran? Eu agora exatamente estou no Paraná. Tá no Paraná. Tá frio, tá quente, tá. Como é que tá aí? Frio, gente. Já gripei, aí vem o medo do corona. Ai, será que eu tô com corona? Mas não é. Tem que ter cuidado com esse negócio. Tá vendo aí, Lucas? Ela tá com medo do corona. O mundo tá com medo disso. Quem não tá é doido, né? Tem um monte de doido por aí. Tem. Não falta nesse mundo, é doido, né? E aí em Campina, como é que tá, hein? Um monte de doido achando que isso é só gripezinha. Aqui tá mais tranquilo, viu? Já começou a abrir algumas coisas com muita restrição, com muito cuidado, com muita cautela. Mas o povo tá indo nas ruas. O povo tá indo Infelizmente. nas ruas. Aqui não tem jeito. Aqui o pessoal fica reclamando da política, o prefeito, o governador, não sei o quê, bababá. Mas a desobediência civil é muito grande. As pessoas não aguentam mais ficar em casa. Não mesmo. Interessante, não é? As pessoas não aguentam mais ficar em casa. Não sei o É que danado interessante é. que parece que prenderam um bando de passarinho naqueles 5 dias de Campina Grande, que fechou tudo. E depois que soltou, parecia uma ninhada correndo atrás da... para respirar. É muita gente no meio do mundo.
Aqui saiu um dia desse aí Pronto. Eu estou te mandando aqui. Daqui a pouco eu mando o link. Deixa eu compartilhar. Um dia eu ainda aprendo a mexer nesse negócio. A gente está aprendendo muita coisa agora nessa pandemia, somos obrigados. É sim. Pronto, eu estou mandando aqui no teu. Mandando aí o link para você aí. Esse é o link do vídeo. Quem clicar nele vai direto para o vídeo. Mandei no teu WhatsApp. Se tu quiser ver, Vou ver aí no agora. teu WhatsApp, mas eu vou entrar aqui no Instagram e já compartilhar no teu Instagram, porque aí teu povo vê. É muita coisa no meu juízo. Eu até pensava que eu era desenrolado com essas coisas, né? Eu Mas tu é, percebi meu que, filho. eu percebi que não sei se esbalar aí todo, não, com esse negócio. Pronto, vou colocar o link. Eita, Tá compartilhar mandando com pro você. Instagram? Oi? Já? Como é? Tá mandando pro Instagram? Estou Mandou mandando pro no teu Instagram. Instagram? Mandei. Não, vou mandar agora. Vou licitar no Instagram e Tá. aí o pessoal entra lá. Pá, 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 pá. Pronto. Pronto. Começando agora. Já está ali no teu Instagram. Tá, vamos lá. Bem, gente, vamos lá. Vamos garantir o horário aqui. Eu já coloquei no meu Instagram. Se tu quiser compartilhar no teu, enquanto Galera, entra. a galera entra, o que é que tu faz? Tu desabilita a tua câmera para não ficar mexendo no celular. Desabilita a tua câmera, mexe no teu celular, compartilha no teu Instagram e volta para cá e habilita a tua câmera. Consegue fazer isso aí? Uhum. Uhum. Fazendo. Pronto. Foi. Menina, eu tô me sentindo no jornal, aqueles É, meu filho, da Globo News. o negócio é, tá vendo aí? O Boa negócio é tarde, bom. Lucas Queiroz. Pronto, eu já publiquei aqui, compartilhei. Pronto. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Já estamos há 10 minutos, a rede Facebook já equilibrou, já dá para a gente
Brincar. Bem, gente, começando aqui nosso bate-papo de hoje, temos o privilégio, né? A satisfação de conversar com Fran. Fran, entre alguns talentos, ela também é psicóloga, né? Mas a gente não vai conversar aqui sobre a psicologia sob o ponto de vista científico, a psicologia. Mas vamos conversar sobre uma ação de saúde pública extremamente importante que no Brasil sofre algumas ações no sentido de não permitir, de certa forma, de forma tão abrangente, o trabalho, sobretudo nas maternidades privadas, nas públicas tem um tanto mais de atenção, Em algumas, né? com algumas restrições, né? Mas nós vamos falar sobre o movimento Doula no Brasil, na Paraíba e em Campina Grande. E para conversar sobre o que é esse movimento, o que faz uma pessoa que atua como doula, desde quando isso existe, enfim, vamos conversar com Fran Henel. Acertei o sobrenome? Hanel, Tá vendo aí? alemão. Eu lembrei daquela música. Henel, Henel. Eu não ia sair daqui sem essa. Claro que não, querido. Então, vamos conversar com o Fran. Fran, conta pra gente aí, Fran, o que é que faz uma pessoa que atua aí no movimento? Eu não sei se chama movimento, eu não sei se chama profissão, eu não sei se chama terapia, eu não sei de nada. Não, eu estou aqui para aprender. E para aprender, a gente aprende com quem sabe. É contigo. Conta pra Muito gente como é bom. que é essa história. Boa tarde, como eu te falou. Meu nome é Franciane Hanel, eu sou doula há um bom tempo em Campina Grande, foi onde eu dei um pontapé na minha vida de mudança, né, profissional. Tenho formação também em psicologia, mas atuo dentro da psicologia como terapeuta sexual, vindo dessa ideia de trabalhar com mulheres, né? Trabalhar a sensualidade, a sexualidade, a vivência de como as mulheres. E tudo isso surgiu através da dolagem na minha vida. Vou contar rapidinho como a dolagem surgiu na minha vida. Ela surgiu há uns 10 anos atrás. Eu tenho 2 filhos, Caio e Otávio. Um tem 16 anos, o outro tem 13. E eu ficava, para mim, a minha vida inteira, parto normal sempre foi normal, nunca é aquela coisa de cesariana, nunca foi na minha ideia, porque isso vem um histórico familiar, porque minha família sempre teve essa visão de parto ser normal. Então, para mim, quando eu tive os meninos, não tinha outra possibilidade a não ser normal. Tive meus filhos, tempos depois, uma amiga de Bauru começou a me falar sobre o parto dela e que ela tinha uma doula. E eu fiz o que é uma doula? E ela me explicou e eu me encantei. Eu sempre gostei de parto. E aí eu fui buscar meu primeiro curso no Instituto Gama, em São Paulo, capital, e fui buscar entender o que era doula. Né? Eu achei, é uma profissão nova, nossa, né? Não sabia que existia isso, mas na verdade eu descobri que doulagem existia há séculos. E a doula a gente não chama como profissão, porque ela não tem a regulamentação, mas ela é uma ocupação, né? Quem é que pode fazer o curso de doula? A maioria das pessoas são mulheres, porque o parto antigamente, aí vamos voltar um pouquinho lá na Grécia antiga, onde as mulheres se reuniam para esse movimento do parir, né? Então, elas se reuniam em tendas vermelhas para poder assistir esse parto, porque muitas vezes a gente usa algumas palavras erradas, como faz o parto, a doula não faz parto, o médico não faz parto, a enfermeira não faz parto. Quem faz o parto é a própria mulher. Essas outras pessoas
profissionais da doulagem ou da medicina ou da enfermagem, eles fazem assistência à gestante. O médico tem o seu papel, a enfermeira tem seu papel e a doula tem seu papel. A doula não faz parte da equipe médica, diferente da enfermeira. Então, aí, nesse processo, eu fui entender que a doulagem sempre existiu. Por quê? A doulagem, antigamente, era aquelas mulheres que já tinham passado pelo processo do parto normal e que auxiliava a sua vizinha, auxiliava alguém da família. Eram pessoas que já tinham conhecimento, né, do que era o parir. E aí, nós, no nosso lindo Brasil, que é um dos únicos países, se eu não me engano, ainda está como o segundo país com mais cesáreas. E aí veio muito novo, né, para o Brasil esse conhecimento. Foi em torno de 1990, o movimento começou mais assim, a ter mais visão, foi com uma doula chamada Fadinha, do Rio de Janeiro, e que ela trazia um pouco mais essa visão da doulagem. E aí surgiu o primeiro instituto, que é o Instituto Gama, que foi onde eu fiz minha primeira formação, e lá eu aprendi muito sobre o que era doulagem, né, o que é ser doula. E nesse processo eu entendi também, e aí fiz meu segundo curso em Campina Grande, com Melânia Amorim, no curso do IPESC, que é um curso maravilhoso que existe, que hoje eu sou preceptora e professora do curso. E aí eu entendi que, além de ser doula, de trabalhar com a mulher em relação à assistência antes, durante e depois do parto, era necessário também trabalhar uma militância, por ser algo muito novo no Brasil. Por quê? O Brasil, por ser um dos países que mais tem cesárea, e por que existe? Por conveniência médica. Porque um parto pode demorar horas. E aí existe em volta de tudo isso algo chamado violência obstétrica. Eu falo que a doula é o bicho enxerido, que a doula tem que saber um pouco sobre medicina, sobre enfermagem, sobre fisioterapia, sobre psicologia e principalmente sobre direito. Eu acho que é fundamental a doula lutar pelos direitos da mulher, né? Eu sempre falo que a doula, quando ela acha que ela só é uma profissional da saúde que trabalha, não, ela é uma profissional emocional que trabalha pelo direito da mulher. Então, e aí começou a surgir na minha cabeça, falar, não, eu estou lutando por uma coisa que é contra a violência obstétrica. Por quê? O parto, durante muitos anos, morreu no Brasil. Era loucura você ter parto normal no Brasil. Não era normal, era anormal. Ainda hoje, se uma mulher fala, eu quero ter normal, as pessoas falam, nossa, você é louca. Sendo que nossas avós, bisavós, pariam em casa, com parteiras. E a cesariana surgiu, na época, para salvar vidas, porque realmente existe alguns casos que é necessária essa cesariana. Só que aí começaram a ver a cesariana como um meio de din-din, de facilidade. E isso, existe várias evidências científicas, inclusive Melânia, existe um site de Melânia Amorim chamado Estuda Melânia Estuda, que ela é um dos grandes nomes no Brasil sobre pesquisa sobre parto humanizado. Como foi que surgiu essa ideia do parto humanizado? O parto humanizado surgiu dessa vivência de entender que o respeito pela mulher, sobre o corpo da mulher, porque antigamente colocava o quê? Mulher tem que ficar deitada, de perna aberta. Isso é física, gente. Lei da gravidade. Você precisa estar verticalizada. Isso é simples. E a doula veio juntamente com essa humanização, com essas outras mulheres que trabalhavam dentro da medicina, dentro da enfermagem, a fazer entender que esse preceito de que a mulher não precisa parir deitada, que a mulher não precisa sofrer uma episiotomia. Gente, uma episiotomia é algo terrível para a mulher. O que é isso? Antigamente, eu vou explicar. Antigamente se fazia episiotomia, se fazia vários toques na vagina da mulher durante o trabalho de parto. A mulher não aguentava, porque ela já está com dores nas contrações. O que é uma episiotomia? A episiotomia é um corte que o médico faz que se fala, vou dar só um piquezinho. Gente, não é pique. É um corte que corta o músculo da vagina da mulher. Isso pode render a ela o quê? Isso é uma violação. Oi? Isso é uma violação.
É uma violação. Então, assim, esse Violência. corte, além de ser uma violação à mulher, física e moral e psicológica, porque a mulher pode dar um problema de incontinência urinária com o tempo. É igual um corte de uma cirurgia que quando você passa a mão, ele está sensível, você sente dor naquela região. É a mesma coisa na vagina. E se fazia isso, se ensinava isso dentro das faculdades, das universidades para os médicos. Hoje já diminuiu muito. Mas depois de muita luta com esses médicos que trabalham pela humanização, pelas doulas que trabalham pela humanização, a galera da saúde que se uniu para poder lutar por essa humanização. E aí é uma violência da mulher, que a mulher tem problemas de relações sexuais do resto da vida. Ela não começa, para de sentir prazer por causa desse corte. Outra violação da mulher, que é empurrar a barriga, que é chamado cristelé, que é as pessoas, ela tá deitada e subir em cima da barriga dela e empurrar para que o bebê saia. Isso também é uma violência obstétrica. Nós estamos falando aqui das violências obstétricas físicas, fora as psicológicas que existem. Por exemplo, é de praxe um médico tá lá no hospital como o do ISEA ou qualquer outro hospital e a mulher normal, ela vocalizar, que a gente chama, que ela começar a fazer e o que eles falam, para fazer você não fazia tanto barulho e para falar, para tirar um menino agora você está dando muito trabalho. Então assim, é deixar a natureza agir. Hoje a humanização vem, entenda que o seu corpo foi feito para parir. E a gente trabalha, a doula vem com essa feroz de tipo, você vai parir. Então a gente realiza um trabalho antes do parto, que são alguns encontros, orientando a gestante do que é o parto realmente, porque ela ainda está na cabeça dela que um cristelé é normal, que uma episiotomia é normal, que o domínio está tudo sobre o médico. E a gente tira esse processo de que, não, querido, não está com você, né? Hoje está com a mulher e ao respeito da mulher. Hoje existe um Ministério Público, que em Campina Grande é maravilhoso, que a gente aciona, eles são rápidos. Existe a violação, por exemplo, dentro dos hospitais aí em Campina Grande, de não deixar doula entrar, de não deixar o pai entrar. E não é só Campina Grande. Hoje, Campina Grande é um grande ponto de referência de humanização, mas já foi muito tenso. Mas em outros lugares do Brasil não deixam o pai entrar. E é lei nacional, é lei federal. O pai tem direito, o acompanhante tem direito de entrar num hospital junto com a mulher. Essa mulher ela não pode estar sozinha. A doula ela não é uma acompanhante, certo? Ainda nós não temos no Brasil uma lei federal da doula. Existem as leis municipais e estaduais, como existe na Paraíba. Por isso a Paraíba ainda é referência, porque existe uma lei estadual e uma lei municipal em Campina Grande que protege a gestante dela ter o direito de todos os hospitais têm que entrar. Já tive um problema, por exemplo, dentro de um hospital particular privado em Campina Grande, onde eles não me deixaram entrar, e eu com a lei, mostrando a lei para eles, e eles revidando, dizendo que não ia entrar. O que eu fiz? Ministério Público neles. Então, a doula, ela tem que saber sobre direito. Ela tem que saber sobre leis, sobre decretos, sobre PLs, para ela poder entender e passar para a gestante o que é o direito dela. Né, de que a gente faz um plano de parto. Esse plano de parto inclui o quê? A gente senta com a gestante, com o marido, e a gente começa a colocar tudo que vai ser feito dentro do parto, tudo que ela não quer. Não quer episiotomia, não quer cristelé, não quer ocitocina. Muitas pessoas falam, e o sorinho, aplica um sorinho para nascer mais rápido. Gente, aquilo dali para dar um braquicardia, um taquicardia no bebê, ou aumentar os batimentos cardíacos do bebê daqui para ali. Então, aquele soro, ele é necessário só em certos casos, no final do parto, quando o bebê já está saindo e as contrações pararam. E é entender, fazer com que elas entendam esse processo de que, olha, você pode parir, teu corpo foi feito para isso. E aí a gente luta muito, 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 muito. Eu já escutei de outros estados que ainda hoje não se deixam a doula entrar. Né? E as doulas estão lutando, as doulas eu falo que elas são a formiguinha da humanização. Por que são a formiguinha da humanização? Porque somos nós que não estamos ligados nem ao profissional da saúde, nós não estamos ligados nem ao hospital, então eu falo, nós não devemos nada a ninguém. Então nós lutamos com a justiça. Nós temos uma associação,
Existem várias associações no Brasil, mas aí na Paraíba existe a Associação Paraibana, que é em João Pessoa, que rege algumas leis também, que a gente já tem alguns decretos, já tem algumas coisas para poder assegurar a gestante e a nós também. Então, nós temos Uhum. normas, nós temos éticas. E durante muito tempo da minha vida de doulagem, eu ficava indignada em ver uma violência obstétrica. Um médico maltratando, um profissional maltratando, até a violência obstétrica, quando a gente fala, eu não estou ligando só ao médico, não. Eu estou ligando também a qualquer profissional ou a qualquer pessoa que esteja no momento do parto. Já houve casos de doulas fazerem violência obstétrica com a mulher, de tipo, deixa pra lá e vai pra cesariana, ou não, deixa o médico fazer isso. Não, não é isso, é você lutar contra. Há alguns anos, faz o quê? Acho que uns 2 anos, vai fazer 2 anos. Existe uma centro de parto normal em Campina Grande, que é um dos únicos no Brasil, que foi inaugurado, estava tudo perfeito, tudo certo, é público, é lá no ISEA, nos fundos do ISEA, e essa casa é maravilhosa. Essa casa dá um quarto para cada mulher, com banheira de hidromassagem quente, com bola, com toda uma estrutura. E ela ficou fechada durante 2 anos, porque ela tinha sido inaugurada e estava fechada. E aí nós doulas, junto com a Associação Paraibana, nos reunimos numa tarde de sábado, na Praça da Bandeira, com a ajuda do nosso amigo Wilton, que nos arrumou o carro de som para que a gente pudesse fazer uma baderninha para poder chegar até o ponto. E nós conseguimos, como no documento, abrir o centro de parto, porque as enfermeiras já tinham recebido as instruções de tudo, já tinha ido para Sofia Feldman, que é referência aqui em Belo Horizonte, que é referência no Brasil sobre parto humanizado e respeito pela mulher. E aí nós conseguimos abrir essa casa, esse centro de parto em Campina Grande, que eu digo, sofrem. As enfermeiras e o centro de parto, eles estão sempre com um olhar muito negativo para esse local. Por quê? Porque é total respeito pela mulher. Né? Eu sempre falo, eu vou lutar enquanto eu puder, eu vou lutar por aquele centro de parto e vou lutar cada vez mais para que haja mais centro de parto. É interessante que uma menina de Jundiaí veio falar comigo esses dias, ela fez, nossa, aqui em São Paulo, por mais que é grande, eu vejo um retrocesso muito, muito gigante, porque a humanização não existe. E eu vejo que em Campina Grande, como nós estamos avançados nessa. E eu sei que tudo isso a gente deve a Melânia, a Cláudia Bianca, que são médicas que levantam a bandeira pela humanização. E eu digo sempre uma coisa: quem vai mudar esse sistema de saúde do parto não sou eu somente, não são as médicas que estão à frente, não são as enfermeiras, são simplesmente as mulheres que estão para parir, porque elas podem chegar para a médica dela, como teve um caso esses dias, que eu estava num hospital privado em Campina Grande, e a médica dela fez, eu não vou fazer seu parto normal, na hora do parto, ela já estava em trabalho de parto. A equipe já está esperando lá no centro cirúrgico, ela fez, eu não quero, porque ela tinha certeza do que ela queria, porque a doula acompanhou, eu acompanhei ela antes do parto, então ela sabia que ela podia ter normal. Aí ela fez, eu não vou fazer seu parto, então ou você muda de médico ou você vai para cirurgia. Ela fez, eu mudo de médico. E na hora arrumamos uma outra médica, que é da humanização, que respeita a mulher, tudo. E aí ela teve normal. Então, poxa, você tem que lutar na hora do seu parto, no momento de vulnerabilidade, no momento em que você está mais frágil e está mais feliz da sua vida, você ter que lidar com essas coisas não é interessante. E o plano de parto, o médico, aquele plano de parto que eu falei, o médico assina, se responsabilizando por todo o desejo que a mulher quer. Mas para ele ter validade judicial, é importante a gestante sempre ir no cartório, fazer um registro no cartório, para que ele tenha uma validade. Então, não é a doula falar, é aquela que fica massageando, eu escuto muito, né? Ah, você é doula, é aquele parto na banheira. Também, se a mulher quiser na banheira, ela vai para a banheira. Ah, é aquela que fica esfregando as costas a noite toda. Se necessitar, a gente vai esfregar as costas a noite toda, porque a doula trabalha com alívio da dor e com estado emocional. A gente trabalha com, primeiro, a gente orienta a gestante nesse pré-parto inteiro. Na hora do parto, como nós trabalhamos?
Nós trazemos algumas técnicas, como Spin Baby, que são técnicas para aliviar, também para organizar o movimento do bebê nascer, como também temos rebozo, que é uma das técnicas que nós utilizamos para poder aliviar a lombar, porque dói muito. A gente orienta a gestante que ela vai sentir algumas dores, quais são os desconfortos que ela vai ter na hora do parto. Então, ela vai estar ciente de tudo isso. E também a gente usa aromaterapia, enfim, a gente tem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar para aliviar o emocional e o físico da gestante. E eu falo sempre, a gestante pode ser atleta que for, pode ser maratonista, preparar o corpo a gestação inteira, mas se o psicológico dela não estiver bem, e se o ambiente do parto dela não estiver bem, se ela sofrer alguma coisa que faça com que ela duvide dela mesma, acabou. A doula é aquela pessoa que ela tem que estar nunca duvidando daquela gestante. Primeiro que é importante você conhecer a gestante. A doula não trabalha aquele negócio, chama a doula lá para vir para o parto. Não, porque a doula ela tem um vínculo com a gestante antes do parto. Então, por exemplo, como é que nós fazemos? Nós fazemos um primeiro atendimento. Eu sempre gosto de atender, a conhecer a gestante para ver se tem vínculo, por exemplo. Algumas vêm no meu Instagram e faz, eu queria você como doula. Eu fiz, opa, peraí. Vamos ver se a gente tem empatia. Vamos ver se a gente tem esse apego. A doula seria, me perdoe a estupidez da pergunta, mas aprendizado começa com perguntas estúpidas. Claro. Me perdoe a minha estupidez. A doula seria, a grosso modo, um coach de gravidez? Fala para Priscila isso. Na verdade, a doula... não gosta muito de coach. Não, mas você colocou de uma maneira, eu entendi o que você quis dizer. A doula, ela faz todo esse trabalho de assessoria anterior. Ela dá justamente... Porque, assim, nós vamos ter... A doula tem que se encher de conhecimento. Não adianta uma doula não ter conhecimento de causa, não ter conhecimento científico. A gente não trabalha com achismo. A gente trabalha com evidências. Então, a gente vai pegar todos os artigos possíveis, todos os documentários e vamos passar para a gestante. Então, a gente vai ter a gente fala que a gente não empodera uma gestante, é ela que se empodera. Então, assim, eu já tive casos de gestante de trabalhar com ela e ela na hora falar, não quero, não quero. E aí você respeita também, porque é o desejo dela. Ela já tem o conhecimento, mas ela não internalizou esse processo do autoconhecimento, sabe? Porque o mais importante é a gestante se autoconhecer. Qualquer mulher, qualquer pessoa tem que se autoconhecer. É uma mudança gigante, minha gente. Olha, para os homens que estão aí, que têm suas mulheres que já tiveram grávida, ou estão grávidas, ou que vão ficar grávidas, eu digo a vocês, é 9 meses de TPM. É 9 meses de TPM brava. Por quê? Gente, é uma barriga que cresce, é um peito que cresce, é um corpo que incha, é hormônios que estão oscilando, né? Não é mimimi, gente. Entendam, homens que estão aí, não é mimimi. Mulheres, não se sintam mal por estar se sentindo oscilando. A oscilação existe durante o trabalho todo de preparação para esse bebê chegar. Então, imagina, você tá lá com seus nutrientes sendo tomado, todos os seus nutrientes sendo tomados por um bebê. Então, isso já enfraquece muito a mulher. Aí, daqui a pouco, vem o peso do corpo dela. E a doula, ela vem justamente trazer essa mulher esse empoderamento. Trazer para ela o conhecimento e falar, gata, tu quer se empoderar, você quer isso mesmo? Então, vamos embora. E aí, já chegou gestantes com 34 semanas. Eu gosto sempre de pegar a gestante antes, assim, de trabalhar com elas antes. Por quê? Porque você tem mais tempo, com mais calma, de colocar essas coisas mais intrínsecas, colocar mais dentro dela todo esse conhecimento. Mas tem gestante que já chegou com 34 semanas, porque uma gestante ela pode ficar até 41 semanas, né, para poder parir. E aí, gestante com 35, que chegou com 34, que chegou e fez, olha, minha médica está querendo me levar para uma cesariana já, e eu quero uma doula. Aí eu faço, o que você acha que a doula vai fazer? Aí ela faz, a doula vai me proteger. Aí eu fiz, proteger do quê? Dessa cesariana. Aí eu fiz, a doula não vai te proteger da cesariana. Eu vou lhe instruir que você vai se proteger.
Então, é colocar para a gestante que o poder está nela. A gente, durante muitas décadas, o poder e o protagonismo esteve muito sobre o médico. E hoje, esse protagonismo a gente coloca sobre a gestante, que o poder está sobre ela, para que ela entenda que o poder é dela. Eu gosto sempre de passar um vídeo que fala sobre as mulheres selvagens, que é aquelas mulheres que tem aí as caianas em Lagoa Nova, Lagoa Grande, eu sempre confundo Lagoa Grande, Lagoa que tem Grande. várias parteiras e várias mulheres que vão natural, as índias também. Aí fala, ai, mas parto é muito animal. Gente, claro que é. É intuitivo, é instintivo. E a doula vem trazer essa vivência da intuição, sabe? Eu falo, a doula nunca ela pode trabalhar com técnicas, porque já tem um médico, já tem enfermeira para trabalhar com técnicas. Trabalha com a emoção da mulher, dela sentir o poder, dela conseguir, mas baseado em evidências, mas baseado na justiça também. Porque eu falo que o único profissional que o médico tem medo é o profissional da justiça. Hum. Então, as pessoas dizem, mas você é doula e gosta de política. Gente, eu adoro políticas públicas. Não sai da minha vida. Não adianta eu ser doula e não trabalhar na frente de, tipo, o que é que o Ministério Público pode fazer? Isso. Por exemplo, esses dias agora está crescendo os partos domiciliar em Campina Grande. E aí existe uma Secretaria de Saúde, por exemplo, não queria liberar um documento que tem que se liberar, e aí a gente vai para uma outra luta. Tá bom, o que temos que fazer? Justiça para que as coisas possam acontecer. Porque o cenário está mudando. As mulheres estão voltando a querer ter bebês em casa. Aí fala, nossa, mas que medo. Gente, no Canadá, Estados Unidos, outros países, Chile, as mulheres são assistidas por enfermeiras. É outra coisa que a gente tem enganado na nossa cabeça, é que o médico tem que estar no parto normal. Não, o médico tem que estar numa cesariana, que é cirurgia, certo? Quem tem que estar no parto normal são as enfermeiras, pertence a elas, da enfermagem, o parto, né? Delas estarem ali dando essa assistência, não ao médico. Então, a gente está tentando mudar, a doula vem junto também, por isso que eu falo que a doula trabalha com militância, vem mudando também essa ideia, fortalecendo esses profissionais. Quando nós fizemos essa manifestação em Campina Grande para poder abrir o centro de parto normal, as enfermeiras ficaram muito gratas, porque é uma linha também que é muito escondida, que é muito desvalorizada, que isso aqui é a enfermagem. E, gente, elas trabalham lindíssimo, elas têm um trabalho maravilhoso, sabe? E tanto Melânia como Cláudia, Aline, são médicas que estão aí em Campina Grande, auxiliando essas enfermeiras também, dando poder a elas, falando, olha, isso pertence a vocês, não a gente. E que lindo, que bom que isso está acontecendo. E a Ô, doula vem Fran, junto. qual o nível de harmonia existente entre a equipe de obstetrícia, seja da casa de saúde, lá da maternidade, do hospital privado, da maternidade privada? Existe essa harmonia entre a equipe depois que a doula é aceita ou eles ficam ainda olhando para a doula como alguém de fora do processo, porque ela nem é grávida, nem é parente da grávida, também não é funcionária do hospital, não é funcionária da casa de saúde, enfim, eles ainda olham isso com uma certa, eu não quero dizer arrogância nem indiferença, mas preconceito, mesmo Sim, depois que vocês são aceitas, depois que a mulher, a grávida, diz, eu quero, porque ela vai estar ali comigo, aí entra a dor lá, mas se a dor entrar, o marido não entra. Ou se for uma mulher que tenha uma companheira e não, se a doula entrar, a sua companheira não entra, não é? Porque tem casais tem. Já que, atendi. que, que luta por igualdade em todos os sentidos, inclusive nesse. E aí, como é que é essa relação? Ela é tensa, ela é harmoniosa, ou, inclusive, nessa hora tem que ter luta política?
É claro que tem luta sempre política, querido. Tem que ter sempre sangue na veia política, senão não rola. E justiça. O que acontece? Vou falar de um Brasil no geral. Brasil ainda é tenso. Eu sei que existe alguns. Eu estou no Paraíso, que é Campina Grande, mas em João Pessoa o cenário já é outro, para você ter ideia. Nossa. Em Cajazeira já é outro. Então, assim, em um estado a gente já vê uma diferença grande. Num país como o Brasil, é terrível, muitas doulas sofrem. Eu, quando comecei a ser doula, eu me questionei, será que eu vou continuar sendo doula? Por que eu vou ser doula? Foi aí que eu descobri a militância. Eu estou E aí sendo doula. você tem lei estadual, municipal, só não tem lei federal, é isso? Jean Williams começou com uma lei federal, só que aí aconteceu o que aconteceu e a gente não conseguiu mais levar para frente. Mas ele tinha uma pele bem bacana, ele estava fazendo um projeto lindo, sabe? E aí parou Federal. isso, depois que ele saiu. Parou, ninguém mais pegou. Na Paraíba, nós temos alguns políticos que estão com a gente também aí, que já nos deu cartaz, já nos deu realmente abertura para ir para a Assembleia em João Pessoa, conversar com alguns deputados, coisa e tal, para a gente poder lançar algumas leis, e foi feito. Isso deu super certo. Então, assim, por mais que exista a lei, por exemplo, em João Pessoa, mas muitos médicos torcem muita cara. Em Campina Grande, nem tanto mais. Mas eu lembro que quando eu comecei em Campina Grande, tive que dar umas. Tive que ser. Enquanto eu era muito passiva, eu escrevo meus diários como doula. E eu lendo meus diários iniciais uma vez, eu comecei a ver o quanto eu estava sendo omissa. O quanto eu estava sendo omissa por deixar alguns médicos ainda fazerem algumas coisas com as mulheres. E aí foi quando veio a minha militância, e com militância vem também aquele instinto de guerra, porque de Olha só, brigar. a gente tem uma participação aí Hum, da professora Ana Elizabeth. Ela faz uma participação aí com a gente. Ele diz, ó, muito boa a iniciativa, esse debate é muito relevante, porque há muita violência obstétrica e o trabalho do parto humanizado, a função da doula é fundamental. França, um beijo para você, minha querida. Um oi, abraço Elizabeth, aí. tudo bom com você, E querida? aí a gente tem aqui, ó, também a participação. Eita, ficou cobrindo teu rosto aí, mas eu vou ler aqui, Não, tá? tranquilo. Tu me ajuda aí na cobertura. Ficou, é de Júnior. Boa tarde. Parabéns pelo o debate importante para conscientizar a sociedade sobre os direitos constitucionais e demais leis infraconstitucionais que garantem um completo acompanhamento e apoio à gestante e o nascituro desde o primeiro dia de gestação. É o direito Fundamental. fundamental da dignidade da pessoa humana. Valeu, Edjúnior. Obrigado, querido, Exatamente. Você falou tudo pela de Júnior. a E interessante participação. ele falar isso, sabe por quê? Hoje em dia, em Campina Grande, foi uma das coisas que surgiu agora, que nós temos o curso que eu falei do IPESC. E antigamente o curso no IPESC só dava enfermeiras, outras profissionais ou mulheres que queriam ser doulas. Hoje nós temos Uhum. uma gama de advogadas que estão fazendo o curso de doula para entender o que é a doulagem, para poder Uhum. agir do campo jurídico. Bacana. Então, assim, elas estão indo também por essa luta. Eu tive uma gestante, Paloma, por exemplo, Paloma me permita, ela é da área jurídica e ela fez o curso também para poder entender um pouco mais. Ela pariu, ela teve um bebê e ela quis entender o que era isso, né? Então, nós temos várias advogadas que estão atuando hoje como advogadas. Elas fazem o curso para entender o que é a dolagem, para depois ir Uhum. para a linha de frente dessa área do direito. Uhum. Então, o que acontece? Nessa vivência de andar pela justiça, de dar a guerreada, de lutar por esse direito, que isso, gente, quando o médico, aí como você falou, será que tem médicos que torcem a cara? Quando eu cheguei em Campina Grande, que eu comecei, eu tive que brigar muitas vezes, porque assim, eu era muito passiva no meu início de dolagem, por ver que, tipo, poxa, tá sofrendo violência obstétrica e eu não tô podendo fazer nada. E aí foi quando eu comecei a procurar militância mesmo dentro de mim, através do direito, sou uma curiosa do direito, não entendo quase nada, mas assim, quando preciso, busco uma assessoria também para poder me dar assessoria para gestante também.
É interessante que as pessoas falam, mas as mulheres que têm direito à doula são as mulheres com poder aquisitivo alto. Hoje nós temos um projeto em Campina Grande, inclusive a filha de Wilton faz parte, que é o projeto Pari, que é para mulheres de baixa renda. Porque, assim, me dava angústia saber que só quem pode ter uma doula, né, é quem paga. Mas aí nós temos um problema muito grande, que esses projetos ainda eles não são vistos. Eu apresentei para várias prefeituras esse projeto. Eu quis incluir em várias prefeituras da Paraíba e poucas quiseram, pouquíssimas. Então, assim, infelizmente, a gente tem ainda, não só dos médicos, porque a gente sabe que dentro dos hospitais, principalmente da maternidade pública, que há essa política de quem conhece fulano, Beltrano. Por exemplo, se mudar um diretor, muda totalmente o sistema do hospital. Né? Mas como a gente está resguardado por uma lei estadual e uma lei municipal, eles não têm o que fazer. Querida, eu só estou trabalhando com a lei. Você vai contra a lei, é a primeira coisa que eu falo. Você vai contra esse papelzinho tem um valor e vai ser caído no seu bolso. Você vai passar por um processo administrativo do hospital também. Então, assim, muitos profissionais dentro da maternidade do ISEA nos respeitam muito hoje, mas já foi um cenário de terror, tanto para as doulas como para a gestante. Por isso que o ISEA, gente, o povo fala tão mal do ISEA. O ISEA é um matadouro, o ISEA é um açougue. Minha gente, eu vou falar para vocês. O ISEA é uma mãe. Alguns profissionais, não todos, tá, gente? Mas alguns profissionais eu sei que trabalham ali com muita vontade, com muito desejo para que aquelas mulheres tenham o melhor parto da maneira possível. Então, assim, hoje, pela pandemia, os médicos mais arcaicos já foram retirados de lá porque não tinham idade para estar trabalhando. E tem modificado algumas coisas. Mas, assim, a gente está sobre a luta. Tem a Rede Cegonha, que protege muitas coisas do bebê, da mãe também. Tem assistente social, o ISEA. Agora, gente, imagina uma maternidade pública como do ISEA, que às vezes não tem nem material, não tem nem roupa para a cama das mulheres. Atende Campina Grande, atende toda a região. 68 municípios. É uma superlotação, minha gente. Não tem como isso. Eu falo ISEA, eu adoro ir para o ISEA. Quando uma gestante fala, quero ir para o ISEA, eu fico, que bom. Que bom que ela quer ir para o ISEA. Porque além da gente fortalecer o sistema, que é o sistema de saúde, porque assim, o que fez esses médicos hoje entrar nessa linha de ir para uma cesariana são os planos. Por que são os planos? Um plano de saúde paga para um médico no trabalho de parto normal ou cesariana R$ 600. Só que uma cesariana ele vai ficar meia hora, enquanto no normal pode ser que ele fique 24. Isso faz com que ele não queira. Então é mais fácil ir para onde? Para cesariana, né? Então hoje muitos médicos não atendem mais por plano. Obstetras não estão mais atendendo por plano, porque além do plano pagar um pouco para eles não querem assistência. O ISEA vai ter plantonista. Tem plantonista toda hora. Gente, tem que olha, é você mostrar que tem conhecimento que as coisas mudam. Se um médico chega lá e você fala, doutor, não quero ocitocina, eu não quero episiotomia. Ele já sabe o nome científico. Já escutei muito lá no ISEA. Uma vez eu escutei no ISEA o seguinte: a gestante evacuou, né? Porque é normal, às vezes a gestante faz força e sai um pouquinho de fezes. Eu peguei uma luva, coloquei e dei nada. Aí o médico me chamou e fez uma referência. Ô, doula, né? Fez, ô, doula, vem aqui. Minha filha, vai estudar, ficar aí limpando merda de gestante. Me deu vontade de dar na cara dele, de passar a merda na cara dele, né? Eu fiz, doutor, eu sou a pessoa que mais estuda. Se eu for debater com o senhor aqui sobre as leis da OMS, o senhor não vai saber o que a OMS diz sobre parto hoje, não. Sobre a sua cartilha, porque eles têm o médico, eles têm as novas normas, as novas diretrizes, e que muitos deles não conhecem, porque não estudam, porque não se atualizam. E a doula está sempre estudando sobre isso. E aí eu debati com esse médico, então vamos conversar aqui para a gente ver o que tem conhecimento. E aí eu vi que não adiantava. Ele se sentiu, acho que um pouco... Ele falou que eu fui hostil com ele, mostrando conhecimento. Às vezes eu sou um pouco rude, sabe, com alguns profissionais. Hoje eles não, tipo,
Se eu tô, eles não me maltratam mais, como maltratavam há alguns anos atrás. Hoje eu chego também, tipo, porque a doula tem que se empoderar. E o empoderamento da doula é esse conhecimento, chegar e falar, bem, filho, que eu tô preparada. E principalmente, justamente preparada com o quê? Com esse conhecimento. Hoje, eu me sinto uma mulher super poderosa como doula, eu falo. Porque é entender que a mulher e você tem que estar unida, a família, o marido. Gente, o quanto é importante orientar esse marido. Ele é a voz da mulher na vulnerabilidade. Esse homem, ele tem que ser incluído. Às vezes fala, não, mas isso é da coisa da mulher, né? Parte é para a mulher. Não, gente. Para mim, o único homem que deve estar no cenário de um parto é o pai, né? O marido, o companheiro, sei lá, quem quiser. Já tivemos casos de eu atender um casal de mulheres e um médico olhar para ela e fazer assim, é sua irmã? Aí ela fez, não, sou companheira dela. E ele olhar e fez, e como vocês fizeram? Com o dedo, foi? Isso é uma Estúpido, né? violência, gente. É uma estupidez. Mas existe. Existe, porque perguntar se é, mulher, se é a irmã, o que interessa a ele? Quem é aquela pessoa? É uma pessoa que está ali no parto, é para ser respeitada. Então, assim, aí ele fez, não tem pai, não? Não quer que o pai venha e entre? Eu olhei assim para ela, aí eu fiz, não, doutor, não tem pai. O senhor está falando aí? Só faça seu trabalho? E aí ele saiu, se retirou, enfim, não quis mais dar assistência ao parto, porque era um casal de mulheres. E aí quem deu assistência foi a enfermeira, que estava lá no ISEA. Então, assim, se eu vou contar os casos e casos que já aconteceram aí nesse ISEA, ou, gente, não é só no ISEA. Isso Interessante, é muito Fran, pior nas privadas. interessante, Fran, é que o parto, ele é um momento sublime para a mulher. É, E aí, homens, é sublime também para vocês. é, Porque você vai ter uma filha ou vai ter um filho, né? Vai ter um bebê, né? E aí, de repente, você é só filho e torna-se pai, né? Então, isso é sublime. Então, você tem um sujeito que deve estar ali para garantir o melhor ambiente possível, seja o médico, seja a médica, seja o enfermeiro ou a enfermeira, e essa pessoa, ao invés de se inserir naquele momento mágico para quem está vivendo, dói. Certamente dói. é um menino. Certamente dói. É conveniente doer. Inconveniente doer, você pum, aplica uma hack, injeção ali na sua coluna, você não sente dor nenhuma, te rasgam, depois te costuram, nasce uma criança, depois você passa 30 dias se recuperando aí de um corte de quase 20 centímetros. Isso não é normal. Não. Isso não é normal. Fora o índice de hemorragia uterina que pode se dar, porque assim, a Você tem a cesariana, hemorragia, você tem infecções, você tem dores abdominais que demoram 6 meses para sarar. Você tem marca cirúrgica. uma série de situações. Digo isso porque eu sou pai e tive várias experiências. Nenhuma delas eu podia acompanhar, porque à época eu era militar e toda vez eu estava de serviço. E não me liberavam para sair, também era muito jovem, e no exército tinha aquela coisa, enfim, eu perdi esses momentos, de certa forma. Não tem como voltar atrás. E aí você entende que num momento desse sublime, você tem lá um sujeito que deve ajudar, e essa pessoa vem para criar um constrangimento, para criar uma dificuldade. Ora, se a mulher está dizendo, eu quero que essa pessoa fique comigo, ela tem o direito. Ela tem o direito. Ora, por que cargas d'água alguém vai dizer não, eu não quero? Né? Não, eu não quero. Até porque eu fico vendo alguns amigos meus que acompanharam as esposas nos partos. E dá um trabalho miserável, porque os cabos desmaia, passa mal, e lá vai a equipe atender o camarada lá e tal. Mas você tem, por exemplo, no caso da doula,
que já é uma pessoa experimentada, que está ali porque quer estar, que faz essa militância não é pelo dinheiro, mas é porque sabe do seu papel social, sabe do seu papel social, né? Se enxerga enquanto sujeito na sociedade. Aí um profissional da área de saúde, aonde você imagina assim, a área de saúde, o camarada é culto, tal, mas é onde existe um bando de porra louca que é impressionante. Uma vez eu fui num médico em Campina Grande, né? Fui num médico e tal, que eu tava com dor de cabeça, enfim. O cara foi de uma estupidez. E o médico, o cara tinha até um certo nome. Para que isso, né? E quando você está no consultório, muita gente lá para ser atendida, como pode isso? Tanta estupidez e eu não consigo entender. Mas não é só na medicina, é em todo canto. Toda profissão tem lá Mas os eu acho porra que loucos e os estúpidos. é mais dentro da medicina, porque se colocou socialmente esse poder de Essa salvar vidas do médico, superioridade. superioridade. Até mesmo um médico, uma vez eu fico dialogando com ele no ISE, ele fez. Aí eu falei, fulano, aí ele fez, fulano, não, doutor fulano. Eu fiz, o senhor fez doutorado, por acaso? Porque se o senhor fez doutorado, eu vou lhe chamar de doutor. Porque para mim, só quem é doutor é quem fez doutorado. E aí ele ficou um pouco chateado, somente, comigo, porque Isso assim, é chover no molhado, né? por Você que falar esse, sobre isso é chover no molhado. por que superioridade total, né? Mas aí essa vivência de que a gente está trazendo de que a facilidade, o domínio não está mais sobre esses profissionais. O domínio está sobre a mulher. Olha, eu sempre falo que mulher, quando se une com mulher, entende e tem empatia por aquilo dali, é fantástico. E homens, entrem nessa gestação de suas mulheres. Vai ser mais fácil para vocês e mais fácil para elas quando vocês internalizam e quando vocês entendem o que é um trabalho de parto. Não é sujo, não é feio, é bom. É bom. Vocês vão ver as mulheres de vocês, as companheiras de vocês, ou mulheres ver outras mulheres, as companheiras de vocês, num trabalho de parto que você vai falar, cara, o que é essa mulher? Vocês vão ter mais admiração por essas mulheres. Teve um pai que a gente estava na Santa Clara, e aí ele fez, meu Deus do céu, eu entrei aqui um homem, estou saindo outro. E estou Impressionante. vendo outra mulher. Então, assim, às vezes é necessário passar por esses momentos para que a gente entenda algumas coisas da nossa vida. Até como casal também, né? Ele era um homem que não acreditava. Ele falava, eu não acreditava muito que ela ia ter normal, não, porque ela é pequenininha. Mas, assim, como ela queria, eu respeitei. E vim junto que ela queria que eu viesse. Então, assim, ele saiu de lá, assim, amando. Já estão pretendendo ter outro filho. E ele fez, agora quem vai pegar sou eu, menino. Então, modifica tudo isso, né? Quando o casal entende o que é um parto, o que é um trabalho de parto, é uma lindeza. É uma lindeza. Uhum. Aí nós temos Esse, aí um comentário de Iris Souza. Ela diz: olha, tenho certeza que o acompanhamento de uma doula traz mais segurança às mulheres na hora do parto. Aí ele parabeniza, parabéns pelo seu trabalho e que venha ser acessível a outras mulheres. Eu acho que assim como na saúde pública, né, você tem o assistente social, uhum, né? Você tem o psicólogo, você tem o odontólogo, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, a médica, enfim. Você tem uma série de profissional. funções e por isso chama-se multidisciplinar. Eu não vejo. A nossa sociedade tem que avançar. Eu, por exemplo, eu nasci por meio de uma parteira, que foi mãe, que me teve naturalmente, mas uma parteira ajudou, Tu é mais né? velho do que eu, então, hein? Porque na minha época Eu não sou tinha. de 74, meu amor. Eu sou de 1974, então tem um tempinho aí já de história, né? Estou com 47, nesses dias estou aí chegando nos 50. Olha. Mas enfim, o importante disso é que muitas mulheres sofreram muitas violências. E eu gostaria de ouvir você sobre essa história que a gente, homem, escuta falar, mas não sabe o que é tirar a fósforo.
não é? Fórceps, né? Que É. história é essa? Isso existe ainda? Não existe mais? Isso é proibido, não é? Mas, assim, quando eu era criança, escutava muito essa história. Outra coisa também é o que é esse danado desse eclâmpsia, que os homens escutam falar e o cara não sabe que danado é. E diz assim, ah, minha mulher ia morrendo de eclâmpsia, ainda bem que não morreu. E ainda fica brincando, porque não sabe o que é isso. Então, eu queria ouvir, já que é do âmbito do parto e tal, e quando existe esses, no decorrer do parto, a coisa se complica. O que é que a doula, o que é que ela faz? Ela se retira, ela fica? Como é que fica? Não, ela fica. Ela fica. Até na cesariana ela fica. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, uma intervenção, teve que ir de emergência para cesariana. A doula fica também, porque dentro da cesárea também existe o respeito pela mulher. Antigamente na cesárea amarrava os braços da mulher e não soltava. Hoje tem que soltar, baixar o campo, colocar o bebê em cima da mulher para que ela sinta. Não pode dopar a mulher. Ela tem que ficar acordada para sentir o bebê, para ver o bebê. Existem várias coisas aí envolvidas. Em relação ao fórceps, existe ainda o uso do fórceps. Né? O fórceps é uma técnica que o médico realiza, no caso, se, por exemplo, o bebê é para vir com a cabecinha para baixo, tá? Mas pode ser que ele dê uma viradinha ou dê uma esticadinha assim. Ele não vai passar com tanta facilidade. Ou tá acontecendo alguma coisa, o bebê já tá ali, deu um ataque de embacadia, é o fórceps, utiliza. Agora, não é todo profissional que sabe fazer isso. Eu já vi um parto com fórceps que Cláudia Bianca realizou e que foi muito bem feito. O bebê não ficou com marca. Agora, o problema é que tem alguns profissionais que não sabem nem montar a colher, sabe? Coloca a colher de qualquer jeito, que é uma colher que monta, coloca na cabecinha, o bebê já tem que estar saindo, tá próximo, tem que estar no canal vaginal, não tem que estar lá em cima, não tem como. E aí, puxa, hoje existe uma técnica que a medicina utiliza que é melhor do que o fórceps, que é o vácuo. O vácuo extrator é um vácuo que coloca, quando o bebê tá, a cabecinha dele tá saindo, aí vê que não tá saindo muito, puxa com esse vácuo. Ele não prejudica o bebê. Mas também tem que se fazer curso, o médico tem que estar atualizado. O problema é que os médicos não se atualizam. E aí faz de qualquer jeito e causa danos, às vezes, cerebrais na criança por causa de um fórceps mal feito. E sobre o eclâmpsia, né? Então, a mulher, ela tem, durante a gestação inteira, ela vai fazendo suas consultas. Gente, é extremamente importante o pré-natal. Fazer um pré-natal bem feito é extremamente importante. Não deixe de ir para suas consultas. Por exemplo, numa consulta dessa, você pode ter uma pressão alta. Existe algo que dá pressão alta, que é o HELP e o pré-eclâmpsia. O HELP é quando pode atingir o fígado da mulher também, a pressão sobe, e aí necessita-se fazer, dependendo do decorrer, uma cesariana. Nem sempre a mulher com pré-eclâmpsia vai para cesariana, não. Pelo contrário, muitas mulheres com pré-eclâmpsia vão para o parto normal. Sendo que tem que ter uma boa assistência. Por isso que eu falo, o IZEA, gente, é maravilhoso. O IZEA tem profissionais que sabem fazer isso, que sabem fazer, alguns sabem. Infelizmente tem que dar a sorte do dia de ser aquele profissional, mas a maioria sabem fazer assistência ao parto normal com mulheres com diabetes e mulheres com pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é quando a pressão da mulher está alta. Então, assim, falar, a mulher quase morreu de pré-eclâmpsia. Isso, na maioria das vezes, são os médicos que colocam para poder já ir para uma cesariana de imediato. Mas existe o sulfato a ser usado, existem alguns medicamentos que podem ser usados na hora do parto, eu já acompanhei lá no IZEA, uma gestante com um trabalho de parto altíssimo, ela não tinha feito o pré-natal dela, direito no posto, e eu estava lá no dia e fui atender essa gestante também, e aí, eu estava sendo preceptora das doulas, e eu fiquei com essa gestante, e ela teve um processo de pico de pressão na hora. E as médicas que estavam lá conseguiram controlar a pressão dela e ela pariu normal, lindamente em cima da cama de cócoras. Então, assim, é possível. O problema é a atualização. Esses novos profissionais que estão chegando hoje, que estão partindo para essa obstetriz, por exemplo, vem muitos profissionais, vem muitos médicos de outras, recém-formados, que vêm fazer suas residências em Campina Grande, com Cláudia Bianca e com Luciano Martins, por exemplo, passa por eles, passa por outros profissionais também, e entendem o que é realmente de uma forma diferente. Eles veem duas realidades, a realidade brutal, com aqueles médicos que são brutos, e aqueles médicos que são da humanização e que têm respeito e aprendem muito.
vai deles também ser ou não o que eles quiserem ser depois que terminarem a residência. Então, a gente fala que é muita falta de conhecimento. O interessante é que o conhecimento está aí para todos, gente. Hoje nós temos a internet que nos dá uma gama de conhecimento, nos abre para ter esse conhecimento todo, qualquer pessoa que queira. E às vezes é questionar. Hoje mesmo eu estava atendendo uma gestante online, eu fiz questione sua médica, é isso que ela falou? E ela falou hoje para mim, ei, questionei minha médica daquilo que você falou. Quando eu questionei, ela bateu o pino. Por que ela bateu o pino? Porque ela sabe que está errado. Ela sabe que a gestante obteve conhecimento. Muitos médicos torcem a cara para a gente, para nós doulas, justamente porque a gente passa esse conhecimento. Quando a gestante começa a questionar muito o médico já tem uma doula. Ou a internet. Aí o médico fala, essas doulas não sabem de nada. Querida, leva lá o documento. Toma. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Tá aqui para quem quiser entrar no Google acadêmico. Entra no Google que você vai achar coisa muito boa. Então, assim, existem sites, existem instruções para essa mudança. Existe um documentário, gente, se vocês quiserem assistir, que eu acho fantástico. São 3 documentários, tá? Tá na Netflix. É chamado Renascimento do Parto. Eu acho lindo esse nome. Por quê? Porque o parto morreu durante muitas décadas no Brasil. Morreu. Foi morto pela cesariana. A cesariana matou o trabalho de parto da mulher, o direito da mulher de parir. E esse documentário traz justamente esse renascimento do parto normal, parto natural, parto respeitoso. É bem interessante que o 2 fala muito dessa violência. O que se sofre de violência obstétrica nesse Brasil ainda é gigante, minha gente. Eu fico assim, indignada. Ia falar, Wilton? E repete o nome do documentário. Documentário é Renascimento do Parto. Ele tá eu não sei se está ainda na Netflix, mas estava. É o Renascimento do Parto 1, 2 e 3. Ele retrata o Brasil, a realidade do que é a violência obstétrica ainda hoje, o que é o cenário do parto ainda hoje. Até nós temos aí que é Melânia Amorim, que é a médica que está em Campina Grande, ela está no primeiro documentário também. Melânia é uma sumidade, realmente está aí junto, montando as novas diretrizes também, em volta das mulheres de trabalho de parto, né? Então, é uma luta. Eu já cheguei em casa, hoje estava conversando com uma doula que ela estava falando, ai, Franci, foi horrível o trabalho de parto, eu me senti assim, 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 tem que falar com o médico, de tirar a mão. Eu fiz, querida, seja bem-vinda. Mas uma hora você se sente mais fortalecida e respeitada. Porque eu acho que um maior desafio que nós temos como doula não é buscar o respeito dos profissionais somente, não. É lutar por essas mulheres, lutar por essa gestante, lutar para que elas entendam realmente. Minha maior luta é para que elas entendam. E o mais interessante naquela manifestação que nós fizemos aí pela CPM, pelo Centro de Parto Normal, foi ver mulheres que tinham parido no ISEA com a gente, indo também para a manifestação com seus bebês, Bacana, né? É sabe, gratificante lutando isso. também. É muito gratificante você ver mulheres falando, França, eu quero espalhar isso para todo mundo. Eu tenho uma gestante, uma puérpera agora, que ela já tá, o bebê tá com 6 meses, ela faz, eu quero falar para todo mundo. Eu quero falar para todo mundo, ter uma doula, ter instrução, porque ela, primeiro bebê dela, ela foi enganada. Como Disseram por assim ela que não enganado? tinha. Foi enganada dizendo que ela não poderia ter, porque ela tinha uma candidíase crônica e disseram, não, você não pode ter bebê normal. Você é pequena, tem a candidíase. Começaram a inventar um monte de besteira para ela. E aí ela ficou com aquele negócio dentro dela, mas rapaz, eu nunca vou poder ter um parto normal. E aí, há 6 meses atrás, 8 meses, ela pariu lindamente, com o marido do lado, com fortalecimento. Ela era aquela pessoa, e aí agora ela tá nesse negócio de, eu acho que eu quero ser doula também. Eu fiz, venha, meu filho, precisamos de mais. Gente, é interessante que eu vejo muito isso entre os profissionais de saúde, essa disputa. Eu sou médico, o outro também é médico, ai, trabalha assim, trabalha assado. Fisioterapeuta também, assim, assim, assado.
enfermeiro menos. Mas o bicho doula, a gente se une, viu? A gente se une porque a gente tem um objetivo que é o respeito pela mulher. O respeito pela mulher. Então, a gente estava com vários projetos, aí a pandemia agora nos deu um break, mas vamos voltar, e a pandemia não vai nos parar, não. Estamos arrumando outras estratégias. Bacana. Eu fui dar uma olhada na internet e tal, e aí eu fui atrás de uma fonte segura, né? Exatamente pensando nessa história de que eu escutava as pessoas falar, mas chega lá, o obstetra não quer que eu entre e tal. Aí eu entrei na Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRAS. 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 E aí eu fui dar uma olhada lá, o que é que eles falam sobre doula. Uma associação brasileira, né? Aí ele diz, doulas, a quantas andamos com essa proposta profissional no Brasil? É uma matéria de 2017, olha lá, eu fui atrás de 12 de junho de 2017, há 3 anos atrás. Aí eu fui pesquisar, e eu achei super interessante que ele diz que existem algumas evidências de melhora no conforto da paciente, e até em alguns índices de obstetrícios. Enfim, eles falam e tal, aí no decorrer do texto, que é uma nota que eles lançam, aí ele diz, olha, a participação da doula é admissível numa tentativa de implementar esta prática em nosso meio. Então, a Federação Brasileira diz, olha, a gente admite, agora é necessário que, para tanto, as doulas sigam algumas orientações. Então, assim, o que vocês, enquanto movimento brasileiro, né, enquanto Federação Nacional de Doulagem, o que é que vocês têm, assim, ou se não tem, ou se já comunicaram com o SUS, se bem que hoje o SUS está dando aí um exemplo extraordinário de que se não fosse o SUS, o Brasil estava destruído. Exatamente. Espero que dessa vez as pessoas que dizem assim, tem que privatizar, aprendam, pelo amor de Deus, que o nosso problema não é o SUS, é a roubalheira que existe em torno do SUS. Eu sou apaixonada pelo SUS. Pois é, eu também. Eu não tenho plano de saúde. O SUS é fantástico. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde, que a empresa que eu trabalho me fornece. E os hospitais na nossa cidade, eles pararam praticamente de atender pelo SUS. Né? Mas agora todo mundo está atendendo pelo SUS, porque tem dinheiro. Então, onde é que estava esse dinheiro? Né? Quer dizer, na hora de uma pandemia, eu acho que nós temos que defender o SUS, sobretudo nós, da classe trabalhadora, nós operários e operárias. Nós temos que defender, porque isso é o que é nosso. Né? Você veja, o atendimento da pandemia do Covid, é tudo plano de saúde, é tudo SUS, e os planos de saúde estão atendendo muito pouco. Né? Então mas fazendo esse parêntese assim, da dolagem do SUS, como é que o SUS tem alguma orientação ou ignora completamente, e vocês estão, como dizia o poetinha, esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Vocês estão passando por cima sem se preocupar, porque acham que é extremamente fundamental o trabalho da doula no acompanhamento e durante o parto. Tá. Enquanto alguns médicos, quando eles aprendem realmente qual é o trabalho da doula, porque assim, eles têm medo desse momento de que a doula vai tomar o local dele, o espaço dele, dentro daquele cenário. Quando o médico entende o papel da doula dentro do hospital, dentro da equipe ali deles, que ela não faz parte dessa equipe, ele faz, por favor, tenha uma doula.
tem uma médica em Campina Grande que ela fez isso aqui, é parto normal, que é procura uma doula. Por que acontece? A doula vai ficar em casa o tempo necessário com a gestante, depois vai para o hospital, aciona o médico. Então, quando o médico minimiza o seu trabalho também, né? Minimiza o trabalho do médico. Então, alguns médicos veem muito bem. Em relação a essa nota, eu acho que eles querem meio que enquadrar a gente também. Sempre tem a fala bonitinha, mas por trás tem um negócio falando assim, ó, doulas, tudo bem, a gente aceita vocês, vocês são de boa, vocês são maravilhosas. Mas também, queridas, tem algumas coisas que vocês não vão poder fazer. Por exemplo, das condutas médicas. Óbvio que eu não vou mexer na conduta médica. Mas se eu estou vendo uma coisa que eu posso falar e dialogar com o médico, por que não? Ou incentivar a gestante a conversar sobre uma conduta que ele está tendo durante o pré-natal. Por que não? Ai, as doulas não podem mexer na conduta médica. Eu não estou mexendo na conduta médica, eu estou questionando. Agora, se querem me calar em relação a eu não falar nada, a não questionar nada, querido, essa não é a vida. Eu, como doula, também tenho que ser questionada em relação a algumas coisas. Eu respeito muito, eu confio muito em alguns profissionais aí em Campina Grande. Tem outros que eu sou bem clara, quando uma gestante chega para mim e fala, eu pergunto, quem é sua obstetra? Ela fala, fulano. Ela fala, olha, vou ser bem sincera para você. Você quer ter parto normal? Quero. Aí eu falo, então, é isso, e passo toda a realidade. Alguns profissionais que eu já conheço que vão enganar. Gente, tem tanto profissional que engana a gestante. Tanto profissional. Não, vai ser normal, vai ser normal. Chega na hora do parto normal, inventa alguma coisa, que a mulher está na vulnerabilidade, aí é o médico que está falando. E por que questionar assim, doutor? Mas por que está com mecônio? Mecônio é quando o bebê faz cocô na barriga da mulher e eu não estou vendo nada, a gestante não está vendo nada de mecônio, mas eu não sei como é que o médico está vendo esse mecônio. Por exemplo, um exemplo, né, que a gente pode dizer. Ah, e o bebê tá com batimento cardíaco alterado. Sim, você lascou ocitocina na mulher, que é uma das coisas que pode fazer aumentar. Se tirar a ocitocina, virar ela para o lado esquerdo, será que. Já aconteceu isso comigo, com a gestante. De eu falar, ó, acho que você tá alterando o batimento do bebê porque colocou muita ocitocina em você agora e vamos pedir para ele tirar, e a gestante ou o marido pede para tirar. Eu não estou mexendo na conduta médica, mas é o marido que está indo lá pedir para tirar o soro dela e virar ela do lado esquerdo. E daqui a pouco fazer uma ausculta e o bebê tá normal. E aí, evitou uma cesariana. Então, assim, realmente a doula, depois que ela surgiu nesse cenário, diminuiu muito o índice de cesariana. Diminuiu muito o índice de violência obstétrica. Porque a gente já meio que oprime um pouco essa coisa do médico ser tão agressivo em algumas condutas. Então, assim, eu não fico tão calada, né? Eu sempre estou ali incentivando, ó, o médico pode ser que ele faça isso. O que você vai fazer? Isso. Dou opções. Eu abro uma gama de opções para que ela possa entender o que vai acontecer. Eu tenho uma amiga que há pouco tempo mesmo, ela, minha médica tá dizendo isso. Eu fiz, não, como era amiga, eu fui bem escrachada, né? Ó, bicha, ela tá te enganando. Isso, não, eu confio nela. Eu fiz, você vai confiar nela mais do que em mim. Tudo bem. Foi dito e feito, o bebê dela foi parar na UTI. Então, assim, acredita quem quiser, você dá o conhecimento, você dá todo o processo. Agora, quem quiser, que vá, adiante. Então, assim, eu acho que essa nota, acho, não tenho certeza, é aquela coisa, a doula é bem aceita, porque tiveram que engolir a gente, né, não tem que me engolir, tiveram que engolir, mas tem uma coisinha de tipo, mas se liguem aqui, viu, gente? Vocês só podem andar até aqui. Agora, na pandemia mesmo, me disseram, doula não pode ir para o hospital. Eu fiz, quem foi que disse isso? Quem foi que disse que a doula não tem que estar? Se a gestante quiser que a gente vá estar no parto dela, eu vou estar no parto dela. Eu vou estar. Mas aí eu entendo sobre aglomeração, então vamos tirar o médico, que não é necessário nesse momento, deixa a enfermeira e a doula. Se for necessário o médico, a gente chama dentro do hospital. Então, assim, é entender o papel de cada um. Que, por exemplo, tem uma médica que eu acho ela maravilhosa em Campina Grande, ela faz, eu vou ficar ali, qualquer coisa vocês me chamam. Às vezes ela vai descansar por um momento em que tiver necessidade ela vir. Uma vez eu dei uma palestra na UEPB para o pessoal de fisioterapia. E aí eu coloquei uma foto
de uma médica em Campina Grande, que ela é da humanização, ela sentada na cadeira olhando o celular e olhando para o celular e assim, ao mesmo tempo olhando para a gestante no celular, a Hum. enfermeira fazendo ausculta e eu assim sentada auxiliando a gestante. Aí na outra foto tinha um médico abrindo a perna da mulher assim, abrindo ela mais. Aí eu fiz, gente, qual dessas duas fotos vocês acham que é a correta? Todos os alunos disseram o médico porque estava fazendo, abrindo a perna da gestante. Por quê? A outra médica não está fazendo nada. Eu fiz, graças a Deus, ela não estava fazendo nada. Porque ali ela não tinha nada para fazer naquele exato momento. Ela estava ali caso fosse necessário ela intervir. Mas o médico realmente, quando ele entende que ele não precisa ter um papel ativo toda hora, tocando a mulher, fazendo isso, fazendo aquilo, e mexe aqui, mexe. Deixa, gente, deixa essa mulher. Eu lembro quando eu tinha uma cachorrinha, que eu logo comecei a ser doula, ela me ensinou muito, essa minha cachorrinha. Porque eu via que ela ia para um lugarzinho e ela mesma fazia a força dela. Ela só queria ficar no canto dela, ela não queria mais ninguém perto. E quando ela quis, ela veio para mim. Ela veio até mim quando ela quis um carinhozinho. Então a gestante é do mesmo jeito. Gente, nós somos tão animais. A gente tem que parar de falar, ai, nós pensamos, então nós não somos animais. Somos, gente, animal, é instintivo. Vamos parar de lutar que a gente não é animal. Somos animais instintivos. Obrigada, graças a Deus. Então sigam o instinto somente. Olha, eu estou compartilhando aí, vai aparecer aí na tela, uma reportagem do Ministério da Saúde. Esse link aí vai estar disponível no Facebook para quem quiser depois ler, né? Então, o Ministério da Saúde, ele considera que a participação da doula é mais um instrumento humanizador. Isso está lá na Rede Cegonha, está dito lá na Lei 11.108. Uhum. Na Lei 11.108. Então, a atuação da doulas e parteira tem sido tema de discussões atuais por conta da recente decisão do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Eles tomaram decisão lá no Rio de Janeiro e dizendo que a doula tinha que participar e tal, e tal, e tal. Então, assim, eu acho que a medicina, ela é muito, eu não posso dizer tradicional, ela não consegue ser muito progressista, ela é muito lenta em suas Ela é decisões. limitada ao seu conhecimento. Então, o que acontece? Quando surge algo que não é tão novo, porque pode ser novo para nós aqui, né? Mas eu acho que os chineses já devem ter ensinado para a gente técnicas milenares. O povo de origem indígena, e eu sou meio cabreiro assim para falar de origem indígena, porque liga, eu prefiro dizer povos tradicionais. Porque indígena, porque liga aquela história lá da Índia, dos portugueses que vieram para o Brasil achando que aqui era Índia. É raro o caminho da Índia. Aí chegaram aqui, aí tinha os povos tradicionais do Brasil, será aqueles índios, em referência à Índia. Então, assim, os povos tradicionais do mundo inteiro já ensinaram para a gente porque como diminuir essas dores com técnicas de massageamento, de relaxamento, etc, etc. Mas, assim, dando uma pesquisada e pesquisando em fonte segura, lá no SUS, no site do Ministério da Saúde e na Rede Cegonha, que é uma rede desde 2011, né? Já tem 9 anos. Não é um negócio de ontem, né? A Rede Cegonha foi lançada em 2011. Então, eu acho importante as mulheres e os homens que estejam, suas companheiras aí, grávidas, enfim, e aqueles que não tiverem terão algum parente, algum amigo, Eu amiga, acho enfim, que o eu mais acho importante interessante, se Milton, de informar. saber para poder entender o parto, isso é direito, gente. A gente tem o problema nós brasileiros que muitas vezes nós não estudamos as nossas leis. E aí, quando a gente não estuda nossas leis, a gente não sabe realmente para onde direcionar. Eu vejo muito isso. Aí ela fala, nossa, mas tem isso, eles podem proibir de entrar no hospital? Eu fiz, pode, mas existe uma lei para isso. Então, a falta do conhecimento
A gente sair da ignorância é a melhor coisa que existe na face da Terra, né? Quando eu entro num condomínio que é novo, se eu vou morar, eu tenho que saber quais são as normas e as diretrizes do condomínio, né? Então é importante a gente saber também os nossos direitos dentro de um hospital. Mas a gente não sabe que existe, por exemplo, dentro lá um processo administrativo, que você pode ir na ouvidoria. Então é importante trazer tudo Pois isso a é. elas. Olha que bacana essa pesquisa que eu encontrei aqui. É o papel da doula na assistência a parturientes. Sou uma enfermeira do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer e a professora doutora do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Psiquiatra da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Viviane Murila e Sônia Maria. Elas publicaram um artigo científico na Revista Mineira de Enfermagem. Revista Qualis, importante, enfim. Mas olha só, o resumo aqui, que interessante, isso eu achei super bacana. É um estudo descritivo que tem como objetivo caracterizar o perfil das doulas em uma função, e sua função, realizada no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Eles observaram 9 profissionais, 9 doulas, e o resultado mostraram a idade, que eu achei interessante. Pessoas de 26 a 71 anos de idade trabalhando. Algumas com filhos, outros sem filhos, algumas com filhos e outras sem filhos. Os dados apontaram que as doulas oferecem apoio emocional, conforto físico e orientação à parturiente, mostrando comprometimento com a parturiente assistida. No Brasil, a atividade da doula é recente e ainda não está definido. Poderia atender a mulher em um período maior da gravidez, que somente não acompanha, ou principalmente, né, que não apenas no acompanhamento do parto, como, por exemplo, atuar no puerpério e no período da amamentação. Assim, é um artigo grande, eu li aqui só um resumo, mas você vê, tem ciência, pesquisa, aí diz, é bacana, usem, né? Eu acho que a gente tem que popularizar, e aí eu quero fazer um testemunho. Eu compartilhei nosso card, eu vou compartilhar, inclusive, aqui no Facebook, esse artigo, para quem quiser ler depois. Eu compartilhei o card nos grupos, majoritariamente composto por homens. Homens, deixem de ser machistas, deixem de ser idiotas. Procure informação. Precisamos Sabe? de Porque, vocês. assim, não dá para achar que a gente não sabe, fica brincando com as coisas que a gente não sabe. Vai lá, pesquisa, ou se não, vem para cá, assiste a nossa live, e quem não quis assistir ou não pôde assistir, por algum motivo, vai ficar disponível. Tem bastante informação. E aí nós temos aqui aquilo que Fran já falou para a gente, aquilo que eu compartilhei, e tem 3 documentários, que também está citado aqui no vídeo, ele está rodando aí embaixo, indicação do documentário, Nascimento do Parto. Procura informação. Porque, assim, homens da minha idade, com quase 50, já têm filhas, daqui a pouquinho serão avós. E não é fácil passar por alguns momentos em nossas vidas. Então, é importante o acompanhamento. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui o artigo para que quem tiver interesse, está aí na tela. Quem tiver interesse, entra aí, ó, nesse link que está no Facebook, procura, leia, procura informação. A gente tem aqui, ó, um comentário de Cristina. Cristina, parabéns, querido. Parabéns o quê, querida? Obrigado pela audiência. Obrigado por você estar participando aqui com a gente. Pelo seu compromisso, respeito e responsabilidade para com a sociedade, nos mantendo informados com temas importantes, nos deixando alinhados e sabedores. Esse sim, eu tiro o chapéu. Obrigado, querido. Oh, que lindo! Presto minhas saudações. Eu acho, sabe, Fran, que a gente tem
Eu estudei em universidade pública e eu tenho um compromisso de dar o retorno daquilo que investiram em mim. Eu acho que Uhum. falar com pessoas como você, essa semana nós fizemos um debate super importante com um filósofo e um doutor em mecatrônica. A gente conversou, o filósofo é Denis Glauco, lá de Brasília, e o doutor em mecatrônica, Hermes Costa, aqui de Pernambuco, um sotaque bonito do pernambucano. Nós passamos 1 hora e meia conversando, foi muito bacana. Antes, a minha primeira live eu fiz com dois queridos companheiros do Rio de Janeiro, falando sobre aquela história do cheiro e do gosto da água lá no Rio de Janeiro, que foi uma confusão e tal. E foi um debate super massa. E a próxima semana, próxima live, nós vamos discutir, conversar, bater um papo sobre os desafios na educação. Não é é na educação, Na em época de educação. pandemia. Porque nós estamos vivendo assim, vai fazer EAD, mas as criançadas de ensino fundamental, a criançada que está na periferia, a criançada, os jovens, tem uma porrada de gente que vive na zona rural que não tem internet. Como é que vai Então, fazer EAD assim, né? é isso que me deixa indignada ainda na população, é, em qualquer âmbito, seja saúde, escolar, o que for, é aquele negócio de não pensar só em mim, não penso no outro. Eu fico angustiada. Meus filhos estudam em colégio particular, estão tendo EAD, mas seria muita coisa da minha, muita hipocrisia da minha vida, muita inocência da minha vida. Eu que gosto de políticas públicas, eu que gosto de psicologia social, ficar pensando só que meus filhos estão tendo aula e milhares de crianças não sabem nada mais. Crianças que não têm internet. Gente, isso é uma baita ignorância da nossa parte, ficar pensando de que, não, o resto que se lasque, quem tem, tem, quem não tem. Minha gente, que mundo que a gente tá vivendo. É o que eu tô falando, nessa pandemia eu tô pegando muito amor por algumas pessoas, muito asco por outras. Então, assim, tô começando a dividir, tipo, questionamentos de amigos mesmo, pessoas do qual estão se apresentando, por exemplo, essa morte desse menino que aconteceu em Recife, dessa mulher que ele colocou ele no elevador, uma pessoa me diz, mas é porque ele estava enchendo muito o saco dela. Eu fiquei, oi? Não, mas ela tentou tirar ele 5 vezes do elevador. Eu fiz, oi? Então, assim, tá sendo um divisor de águas agora para mim, tudo isso. Tanto profissional, como político, como ver pessoas. E isso tá me causando mais angústia de ver a população ainda vivendo, tipo, não, mas meus filhos estão tendo aula. Meus filhos também estão tendo, mas eu sei que tem muitos que não estão. Muitos. Tem um monte de gente aí que não mede o que fala, né? Então a estupidez é infinitamente Ignorância. mais fascinante do que a inteligência. Muito, muito. Porque é É mais uma fácil ser reprodução. estúpido. É fácil viver na ignorância, é mais fácil viver na estupidez para eles, é mais fácil viver. Para que questionar? Para que Né? questionar? É porque a inteligência, é interessante isso, essa reflexão. A inteligência, ela tem limites, a estupidez não tem limites. Não é não? Então tem gente que prefere ser estúpido, né? Aham, É impressionante. com certeza. Mas olha, querida, deixa eu te agradecer aqui. A gente já está Eu uma que hora e agradeço. 30 de conversa, uma conversa gostosa. Quero dizer para você que eu aprendi um bocado de coisa. Ó, coisa Aprendi boa. porque, primeiro que eu quis assim, vir para cá, assim, abre parêntese, bastante nu, mas eu estou bastante vestido. Nu de conceitos, né? Digo, eu vou para esse negócio, eu vou para essa conversa sem saber de nada, eu quero ouvir. Então eu me despido de qualquer conceito ou preconceito, digo, eu vou ouvir. Assim, eu tenho uma filha, né, que fala sobre doula, tal, atua e tal, enfim, mas eu não sou muito de estar me metendo na vida das pessoas, não. Eu fico assim, cada um tem o seu canto, seu espaço, né? Eu sou um sujeito progressista, e como progressista eu não invado o espaço de quem não me chama para intervir sobre determinado assunto. Mas eu quero dizer que o bate-papo delicioso, Eu agradeço amei. demais.
A gente teve aqui uma galera massa vindo aqui com a gente. Só para você ter ideia, a gente teve alguns compartilhamentos. Daqui a pouco a gente vê aí quantas pessoas tiveram conosco. Mas o importante é dizer que está registrado. O material vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. E eu gostaria muito de que tu fizesses aí tuas considerações. Ah, tá joia. Gente, muita gratidão, muito obrigada mesmo, Wilton. Que prazer estar batendo esse papo gostoso, porque eu gosto de mesclar política, para mim tá tudo junto, e eu acho que você é a pessoa certa, entende bastante sobre o que eu falo, né? Da maneira em que eu falo também, porque às vezes as pessoas falam, mas Madola falando de política, minha nossa senhora, gente, eu tenho que falar de política também, saúde pública. A gente precisa muito disso, de políticas públicas cada vez mais forte, né? E aí, agradeço demais, foi muito gostoso, realmente, muito natural, passou tempo rapidão mesmo. Oh, E, gente, sobre o plano de parto, essas coisas que eu falei, CPN, tem lá no meu Instagram, certo? Tem algumas coisas sobre nos destaques, então quem quiser pode ir lá seguir Franciane Haniel, Fran Haniel, e aí tá aberto o meu Instagram, vocês podem olhar se tiver alguma gestante ou algum pai aí que está para chegar o bebê, é importante vocês terem esse plano de parto, tá? Tem algumas orientações lá e vocês podem ir para lá. e eu vou pegar o teu link lá, jogar aqui para o Facebook e para as pessoas verem, né? Nós tivemos aqui Tá. também vamos lá compartilhar, que tem gente aqui que chegou e colocou a abordagem importantíssima, a humanização de todos os espaços de atuação humana é sempre importante, ainda mais em se tratando de saúde e de algo tão sublime que é o parto. Quebrar paradigmas não é fácil. Parabéns pela iniciativa aos debatedores, o Wilton e Fran. Foi o Guilherme. Valeu, Guilherme. Abraço. Valeu, Querido. Guilherme. Guilherme é danado. É. Meu amigo querido. E Henrique também deu um toque aí. Parabéns pela iniciativa. Muito importante os temas. Fundamental importância para a sociedade. É isso, gente. Eu acho que a gente está aqui agora online com 15 pessoas, mas fica entrando gente, saindo gente. E o vídeo vai ficar disponível. Eu vou compartilhar lá no Facebook o link lá do Instagram de Fran. Quem tiver interesse, quem quiser indicar o trabalho de Fran para alguém, vai lá, entre em contato com ela. E quem não tiver como entrar em contato com ela, fala comigo que eu passo o contato. Você vai estar aí com alguém que tem alta sensibilidade e defende a humanização, não só do parto, mas a humanização da vida. Ei, abraço para Ei, você. obrigada, querido. Beijão. Obrigada. Tchau, Beijo, beijo, tchau. beijo. Só conquista quem luta. Com certeza.